Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos. E está começando mais um programa sobre economia e relações internacionais. Vamos falar hoje sobre um tema super importante diretamente dos estúdios do Jangadeiro Navega, que são os conflitos internacionais. E como as guerras se relacionam com a economia e o quão controverso isso pode ser. Mas claro, antes de tudo isso, se inscreve no nosso canal, clica no sininho e fica ligado, porque toda semana a gente tem um tema imperdível sobre economia e relações internacionais para vocês. Então, pessoal, isso pode parecer complexo e de fato tem diversas nuances, mas fique com a gente, porque a partir de agora, Lucena explica. Quando estamos falando de guerras ou conflitos internacionais, primeiro a gente tem que remontar um pouco à história. Como criaram-se os primeiros conflitos? Então a gente está falando, gente, de algo que envolve, pelo menos pelos primeiros dados, em torno de 245 a.C., ainda durante o Império Romano, e o principal motivo das guerras era a expansão territorial, a busca de terreno, ou seja, algo que a gente está vendo até hoje quando a gente fala sobre guerras atuais, como por exemplo na Ucrânia. A gente fala sobre situações negativas para a sociedade humana. Então a gente está falando sobre perda de vidas humanas, a gente está falando sobre destruição de casas, questões relacionadas à saúde e principalmente a uma questão psicológica e social que abala sociedades. Mas na prática, e aí a gente vai fazer o grande questionamento, como as guerras alteraram a economia e principalmente princípios sociais que nações são criadas ou relevadas até hoje. Mas quando a gente volta para a economia, existem pontos que são importantes. Por exemplo, a Guerra da Revolução Americana, que tinha um objetivo muito claro: No Taxation Without Representation, ou seja, eles não queriam os colonos americanos serem taxados, ou seja, tirarem o seu dinheiro, já que eles não tinham representação alguma dentro da política das colônias. Ou seja, na prática, quando a gente está falando de uma guerra, de uma revolução que basicamente criou os Estados Unidos, a gente está mostrando que o principal ponto foi o fato de que a economia não funcionava para os colonos, e sim para a metrópole, que no caso era o Reino Unido. Um outro ponto fundamental quando a gente fala sobre conflitos foi a Segunda Guerra Mundial, que pode ter sido uma tragédia humanitária, mas na verdade a gente olha que um lado defendia a democracia, o livre mercado e toda uma estrutura social que nós temos hoje aqui no mundo, no Brasil e principalmente nas nações democráticas. Existia um outro lado do conflito que defendia tudo no Estado, defendia economias centralizadas e principalmente regimes autoritários. O ponto que eu estou colocando hoje, e principalmente para que você aí de casa possa debater e entender com razão, é que conflitos, em muitos casos, eles têm uma razão de existir e que não necessariamente são apenas um ato de maldade. Obviamente, a diplomacia e as relações internacionais existem para impedir que conflitos possam ocorrer, mas ao longo da história humana, muitas guerras e conflitos existiram para defender democracia, para defender a economia e principalmente para defender o estilo de vida que nós temos hoje. Ah, quer dizer, Igor, que você está defendendo as guerras? Não mesmo. Acho que guerras e conflitos internacionais são de fato execráveis e a gente tem que colocar a vida humana em primeiro lugar. Por outro lado, quando a gente olha os interesses dos países, seja para defender religiões, o seu próprio território, a sua economia e o bem-estar da população, muitas vezes os líderes são obrigados a entrar em conflitos armados. E será que a gente está vivendo em um mundo com mais ou menos conflitos? A resposta é depende. Depende de onde você vive e depende do que está sendo disputado. Por exemplo, dos Estados Unidos até o Uruguai, o continente americano, a gente tem pouquíssimos conflitos entre países. Basicamente não existem. Quando a gente olha na África, os conflitos nunca deixaram de existir.
e na Europa, de tempos em tempos, conflitos vêm e vão. Mas o principal é, todos esses conflitos significam uma busca de recursos naturais, mais mercados consumidores e, principalmente, uma necessidade de que essas nações ou essas populações tenham uma melhor qualidade de vida. Então, na prática, a gente está falando de uma coisa só: dinheiro no bolso das pessoas. Como o dinheiro, na prática, faz com que governos ou até mesmo cidadãos marchem e vão a conflitos práticos, militares, contra outras pessoas. Isso pode parecer totalmente ilógico, mas na verdade, quando a gente faz uma análise crítica, do ponto de vista econômico, é uma relação muito clara. Se você tem algo, um bem, uma posse, uma qualidade de vida que está sendo ameaçada, provavelmente você vai defender com a sua própria vida essa qualidade. Então, os conflitos de hoje para frente são totalmente ligados a guerras. E, obviamente, essas guerras vão de tempos históricos, quando a gente está falando dos romanos, até hoje. E o grande questionamento é, os conflitos vão acabar? Provavelmente não. A gente vai continuar vendo, enquanto tiver desigualdades e, principalmente, recursos naturais e ideias e pensamentos religiosos, territoriais e até mesmo do ponto de vista de inovação tecnológica, conflitos vão existir. Sejam eles militares, sejam eles tecnológicos ou sejam eles comerciais. Cabe a nós, pessoas, tentarmos diminuir as tensões e impedir que guerras ocorram. Mas lembre-se, guerras são sim um motivo que desenvolve novas tecnologias e faz com que países girem muito dinheiro no desenvolvimento de armas. Aqui, quando a gente olha no mundo do século XXI, a gente está vivendo uma nova corrida armamentista. Isso significa que as nações querem novos conflitos, querem colocar sua população em guerra uma contra as outras? Não, mas elas têm medo. Medo de que o seu estilo de vida possa estar ameaçado. E por isso, a razão principal delas é se armar ainda mais. E para se armar, precisa-se gastar dinheiro, investimento e, obviamente, fazer com que tudo isso vire um ciclo de gastos do governo e também de novas empresas do mundo armamentista. A gente está falando de mais de 150 bilhões de dólares de investimentos apenas em algumas nações, como, por exemplo, o Japão ou a própria Rússia. Quando a gente fala dos Estados Unidos, gastos apenas em defesa chegam a 850 bilhões de dólares por ano. Alguns países gastam entre 1% até mesmo 8% do seu PIB em investimentos militares. E tudo isso não é para criarem armamentos para invadirem outras nações, mas para defenderem as suas próprias fronteiras. E esses investimentos não vão apenas em pagamentos de soldados, em, por exemplo, a compra de tanques e armas, mas principalmente em segurança, cybertecnologia e também no desenvolvimento de armas lasers, satélites e até mesmo quando a gente está falando de aeronaves espaciais. Algo muito parecido com Star Wars, mas que de fato começa a tomar ares de realidade quando a gente está falando de defesa nacional. Então, pessoal, o ponto principal é um dos maiores elementos que puxa a economia dos países ricos e principalmente da Europa é a defesa militar. Isso vai continuar a acontecer pelo menos nos próximos 100 anos. É isso aí, pessoal, e a gente encerra mais um Lucena Explica, falando sobre economia e relações internacionais. E lembrando que toda semana a gente tem um programa especial, principalmente sobre temas que importam para a sua vida. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Tchau, tchau!